Você conhece a história dos túmulos enjaulados no cemitério lá na Pensilvânia? Não? Então eu vou te contar. Em uma cidade chamada Catawissa, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe um cemitério chamado Monte Zion. E é neste cemitério onde se encontram os túmulos que são cercados por grades de ferro. Esses túmulos pertencem a três jovens que morreram de forma misteriosa em junho de 1852. Uma delas se chamava Sarah Ann, que morreu aos 17 anos após dar à luz a sua filha, no dia 18 de junho de 1852. Alguns dias antes, a sua cunhada, chamada Asenath, havia morrido. E algumas semanas antes do falecimento da Sarah, a sua prima, chamada Rebecca, também havia falecido. As três foram enterradas no mesmo cemitério e foram cercadas com essas jaulas de ferro. E o motivo disso é que o pai da Sarah acreditava que a morte dela tinha se dado por causa de uma mordida de vampiro. Porque naquela época, no século XIX, era muito comum essa história de vampirismo. Então ele acreditava que ela tinha morrido por causa de uma mordida de um vampiro. E por isso que ele mandou encarcerar o túmulo dela, para que à noite ela não se levantasse, não se juntasse com os mortos-vivos aí para sugar o sangue das pessoas. Como as outras duas mulheres eram da mesma família e morreram tão jovem, com tanta proximidade na data, as outras famílias também acabaram por encarcerar os seus túmulos também. Hoje no cemitério do Monte Zion se encontram apenas dois túmulos, o da Sarah e o da Asenath. O da Rebecca foi removido em 1930 por risco de desabamento. Então permaneceram só dois túmulos lá no cemitério do Monte Zion que pode ser visto até hoje. Gostou? Deixe seu like! Você conhece a história dos túmulos enjaulados no cemitério lá na Pensilvânia? Não? Então eu vou te contar. Em uma cidade chamada Catawissa, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe um cemitério chamado Monte Zion. E é neste cemitério onde se encontram os túmulos que são cercados por grades de ferro. Esses túmulos pertencem a três jovens que morreram de forma misteriosa em junho de 1852. Uma delas se chamava Sarah Ann, que morreu aos 17 anos após dar à luz a sua filha, no dia 18 de junho de 1852. Alguns dias antes, a sua cunhada, chamada Asenath, havia morrido. E algumas semanas antes do falecimento da Sarah, a sua prima, chamada Rebecca, também havia falecido. As três foram enterradas no mesmo cemitério